Olá, eu sou o professor Felipe e a aula de hoje é sobre estudos demográficos. É muito interessante que a gente comece a conversar sobre essas questões populacionais com quem realmente iniciou esse pensamento. E eu vou falar sobre um cara chamado Thomas Malthus. Talvez você já tenha ouvido falar dele, e a questão é a seguinte: é importante que a gente situe Thomas Malthus, onde ele vivia e qual era a sua formação. Professor, isso tem alguma relevância? Tem, e você vai entender por quê. Eu trouxe aqui Thomas Malthus, economista e pastor. Ele era inglês, vivia na Inglaterra no fim do século XVIII. Qual era o contexto da Inglaterra nesse momento? Em plena Revolução Industrial, êxodo rural intenso, urbanização crescente, a população se reproduzindo freneticamente e Thomas Malthus com esse viés econômico e religioso. Observando essa dinâmica populacional, o que ele percebeu? Após alguns cálculos e algumas observações, a teoria formulada por Thomas Malthus dizia o seguinte: ele previa um futuro de escassez. Esse futuro de escassez era devido ao crescimento populacional muito acelerado e à produção de alimento que, segundo as análises dele, não iriam acompanhar esse crescimento populacional. E então, a teoria malthusiana dizia o seguinte, que a população iria crescer numa progressão geométrica de forma muito acelerada. Já a produção de alimento não acompanharia esse ritmo. Lembrando que nós estamos falando sobre uma produção de alimento ainda com o trabalho braçal e um modelo de agricultura familiar. Tudo bem? E qual era a proposta do Malthus para evitar esse futuro de escassez? A proposta do Thomas Malthus era que as pessoas mais pobres tivessem um controle moral. Professor, mas explica melhor, o que seria esse controle moral? Olha, falando em bom português, Thomas Malthus sugeria que as pessoas mais pobres não fizessem relações sexuais. Obviamente, não teriam filhos. Não, professor, mas peraí, e os métodos contraceptivos e tudo mais? Você se lembra que eu disse que ele era pastor? A crença religiosa de Malthus era contra. Ele não considerava métodos contraceptivos como algo que fosse correto. Então, a proposta malthusiana era a seguinte, que as pessoas mais pobres não reproduzissem e não fizessem sexo. Só poderia reproduzir e ter filhos quem tivesse condição de produzir o seu próprio alimento e dar uma boa condição para o seu filho. Isso, segundo Malthus, evitaria esse futuro de escassez. Perfeito? Poxa, professor, Malthus então tinha uma ideia muito radical. E aí, se concretizou? Obviamente, o contexto em que o Thomas Malthus vivia não permitiu com que ele entendesse que futuramente a tecnologia fosse chegar ao campo, métodos de produção com maquinário, insumos e fertilizantes fossem triplicar, certo, a produção de alimento. Hoje, vale ressaltar que o problema da fome no mundo não é a produção de alimento, é a má distribuição. Ou seja, a teoria malthusiana, ela não se confirmou. Professor, mas e aí? Essa teoria malthusiana, ela foi aceita? Olha, eu posso te dizer que a teoria malthusiana ela foi reconhecida. Obviamente, não há como um governo aplicar a teoria malthusiana. Entenda que um governo não pode fiscalizar casa por casa, cidadão por cidadão, quem pratica ou não um ato sexual. Perfeito? Então, professor, mas e aí? Quais foram as teorias demográficas mais aceitas? É importante que a gente traga que uma reação ao pensamento malthusiano foi a teoria reformista. O que a teoria reformista disse e no que ela se baseava? A teoria reformista ela se baseava no pensamento marxista, um pensamento que olhava mais para a sociedade. Qual foi a proposta reformista?
Eu trouxe aqui para vocês, a proposta reformista ela dizia: o aumento da população é causa da pobreza. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a falta de acesso da população, a falta de conhecimento, a falta de estudo, fazia com que as pessoas não tivessem, obviamente, condição de conhecer o próprio corpo, de conhecer a própria biologia e, obviamente, de fazer um elaborado planejamento familiar. O pensamento reformista dizia o seguinte: melhore a condição de vida das pessoas e, consequentemente, as taxas de natalidade haverão de diminuir. O pensamento reformista, a gente consegue perceber que ele tem um viés muito mais social. Perfeito? Tudo bem, professor, mas então qual dessas teorias ela teve realmente mais aceitação? Olha o que acontece. A gente precisa se lembrar de um fenômeno pós-guerra chamado Baby Boom. O que foi o Baby Boom? Eu trouxe aqui para vocês. O Baby Boom foi um aumento populacional vertiginoso. A taxa de natalidade e fecundidade aumentou de forma expressiva na década de 50, após a Segunda Guerra. E isso despertou um novo pensamento malthusiano. É por isso que o nome dessa teoria é neomalthusianismo. A teoria neomalthusiana, o novo pensamento malthusiano, ele traz a seguinte proposta: é necessário que o governo intervenha nessas questões demográficas. Por quê? Porque esse inchaço populacional, ele gera a pobreza. E aí a gente começa a perceber que existem lados opostos nessas duas primeiras teorias. A teoria reformista diz: o aumento da população é causa da pobreza. Pessoas pobres, sem informação, com pouca instrução, dificilmente vão conseguir fazer um planejamento familiar mais elaborado. A teoria neomalthusiana diz o contrário. As pessoas, à medida em que se reproduzem e a população aumenta, o número de recursos diminui e a pobreza aumenta para todos. Professor, me responde aqui, qual dessas teorias ela é a mais correta? Olha, infelizmente, eu não posso te dizer. Vai depender muito do contexto de cada país. Ok, um dos exemplos que eu trouxe para vocês é um que provavelmente vários de vocês conheçam, o caso chinês. A China, nos anos 70, o governo chinês então decretou a política do filho único. Observe, é um pensamento neomalthusiano, onde o governo intervém nessas questões populacionais. Como o próprio nome diz, a política do filho único determinava que cada casal deveria ter apenas um filho. Professor, mas e aí? A política do filho único na China deu certo? Olha, deu. Se a gente considera que o modelo governamental chinês governa aquela população com um pulso firme, suprimindo liberdades de expressão, suprimindo liberdades individuais, fica até aceitável que a população tenha seguido, obviamente por medo de algumas punições. Peraí, professor, então quer dizer que o governo chinês ele proibia que os casais tivessem mais de um filho e caso tivessem eram punidos? Sim. Professor, e deu certo? Deu. Se a gente estiver falando sobre dados quantitativos, a política do filho único foi um sucesso. Agora, se estivermos falando sobre dados qualitativos, o que aconteceu? O aborto foi banalizado, o infanticídio, o abandono. Então, para que um governo consiga uma política neomalthusiana efetiva, é necessário que as liberdades individuais das pessoas sejam suprimidas. Tudo bem? Professor, então, se a política neomalthusiana tem medidas tão radicais, qual seria então a mais aceita, a ideal para que um governo ou qualquer outra nação pudesse aplicar? E aí eu trago para vocês a teoria mais atual e certamente a teoria que a gente consegue perceber, por exemplo, aqui no Brasil. A teoria da transição demográfica. O que essa teoria diz?
A teoria da transição demográfica, ela fala para a gente o seguinte, que é um processo lento e natural. À medida em que a vida das pessoas melhora, a taxa de mortalidade diminui, a taxa de natalidade tende a diminuir e, naturalmente, o crescimento vegetativo começa a declinar. Professor, então quer dizer que a teoria da transição demográfica, ela está me dizendo que é um processo lento, natural e que, com o tempo, isso se estabiliza? Sim, o caso brasileiro. Certamente você já ouviu o seu avô ou a sua avó comentando sobre o grande número de irmãos que eles tinham. A vida no campo era uma vida em que as pessoas tinham um número maior de filhos, mesmo porque era até interessante, mais filhos ajudavam no serviço doméstico. E o que aconteceu? O êxodo rural, o processo de urbanização, a chegada do indivíduo na cidade começou a alterar essas taxas. A gente pode ver nesse próximo gráfico o seguinte exemplo. Eu tenho aqui o gráfico da taxa de fecundidade brasileira e você consegue perceber o acentuado declínio. Mas espera aí, professor, você já falou sobre taxa de natalidade, mortalidade? Até aí tudo bem, mas e fecundidade? A taxa de fecundidade, ela nos dá o número médio de filhos por mulher. Significa que, ao fim de um ano, se calcula o número de crianças nascidas e se divide pelo número de mulheres em idade reprodutiva, de 15 a 49 anos. Tudo bem? E o que a gente percebe na evolução do comportamento da população brasileira? Você perceba que, entre a década de 40 e 60, o número médio de filhos por mulher era de 6. E provavelmente você se lembra de histórias do seu avô, histórias da sua avó, com um vasto número de irmãos. Gradualmente, a taxa de fecundidade no Brasil ela foi declinando. É importante que a gente perceba o declínio da taxa de fecundidade no Brasil. Os motivos fundamentais para o declínio da fecundidade no Brasil entre a década de 60 e 80 foi a intensa urbanização. Mas espera aí, professor, a vinda do homem do campo para a cidade interferiu em quê nesses números? É importante que a gente perceba o seguinte, a entrada da mulher no mercado de trabalho, ao invés de ficar em casa, cuidando dos filhos, a mulher foi trabalhar fora. Isso, consequentemente, diminui a taxa de fecundidade. O uso e o acesso a métodos contraceptivos e o alto custo para criar filhos. Perfeito? Lembrando que a vida na cidade é uma vida onde se consome a troca da mercadoria pelo dinheiro e não mais uma vida que se produz o próprio alimento ou confecciona as próprias roupas. Professor, e qual é a taxa de fecundidade hoje no Brasil? Olha, a taxa de fecundidade hoje é 1,7. Então quer dizer que a média de filhos por mulher hoje ela está variando entre 1 ou 2 filhos. Professor, isso é bom ou isso é ruim? Olha, isso depende bastante. É interessante que a gente se atente a uma outra taxa, chamada taxa de reposição. O que é a taxa de reposição? A taxa de reposição é o número mínimo para que a população não comece um declínio. Tudo bem? Professor, qual é o número ideal então para uma taxa de fecundidade para que a população não comece a diminuir de forma vertiginosa? A taxa de reposição ideal seria 2,1 filhos por mulher. Ou seja, 2 filhos ficariam no lugar do pai e da mãe. Um terceiro filho iria repor essa população. Tudo bem? O ideal para uma taxa de reposição seria 2,1. Se o Brasil hoje tem uma fecundidade de 1,7, significa então, professor, que a população brasileira vai declinar no futuro? Sim, esse é o futuro de nações que estão em processo de desenvolvimento. Professor, eu ouvi dizer que tem países pelo mundo em que o envelhecimento populacional chegou a tal ponto que existem incentivos para a natalidade, isso é verdade? Sim. E quais seriam esses incentivos? É exatamente
fazer com que a taxa de fecundidade ultrapasse os 2 filhos por mulher. Eu trouxe aqui para vocês o que nós chamamos de pirâmides etárias. Provavelmente a palavra etária você já ouviu relacionada à idade. Verifique a classificação etária. Exatamente. As pirâmides etárias, elas mostram o que para a gente? A quantidade de pessoas e as diversas idades dessa população. O que significa? Eu vou ensinar vocês a avaliar o grau de desenvolvimento de um país a partir da análise de uma pirâmide etária. É importante que você entenda o seguinte: a base de uma pirâmide representam os jovens, o corpo da pirâmide, os adultos, e o topo, os idosos. O formato de uma pirâmide fala muito sobre as políticas públicas que um governo precisa adotar. Tudo bem? Vamos analisar aqui rapidinho as pirâmides etárias brasileiras numa evolução das décadas? Na década de 80, a gente percebe que o Brasil tinha uma alta taxa de natalidade. No entanto, no decorrer da vida, as pessoas iam morrendo. Idades mais avançadas, acima dos 60 ou 70 anos, era mais incomum que as pessoas atingissem. Vamos avançando e depois eu detalho isso aqui para vocês. Professor, e atualmente, como nós estamos? Nós estamos com taxas de natalidade um pouco menores, um número maior de adultos e uma expectativa de vida que vem aumentando. Peraí, professor, expectativa é outro indicador demográfico? Sim, expectativa de vida é a idade média que as pessoas em um determinado país vêm alcançando. Tudo bem? Professor, e essa pirâmide aí de 2040 é uma previsão? Caso tudo aconteça como esperado, a previsão para uma pirâmide em 2040 é uma base bastante estreita, ou seja, uma taxa de natalidade reduzida e uma expectativa de vida muito maior, que as pessoas vivam mais. Está aí aquela nossa teoria da transição demográfica. Ao passar dos anos, a vida melhora, a natalidade diminui e a expectativa de vida aumenta. Tudo bem? Vamos aqui agora para as 3 pirâmides que eu desenhei para vocês. O que a gente precisa entender? A primeira pirâmide, evidentemente, é uma pirâmide de um país pobre. Professor, por quê? Aí a gente precisa se lembrar. Uma taxa de natalidade muito alta indica uma falha no planejamento familiar. Uma expectativa de vida muito baixa indica que as condições de vida são difíceis nesse país. Renda, acesso à saúde, à alimentação, perfeito? A primeira pirâmide, então, nós temos uma alta taxa de natalidade, alta taxa de mortalidade. Esse certamente é um país que precisa de políticas públicas no setor da educação, da saúde e da previdência. Perfeito? Professor, eu tô vendo que essa pirâmide do meio aí, você escreveu bônus demográfico? Sim. Se você me perguntar qual é a melhor pirâmide, qual é o modelo ideal de população, o modelo ideal é o modelo do bônus demográfico. E como a palavra mesmo sugere, bônus é algo que agora aparece e não se mantém. O bônus é um prêmio, é algo momentâneo. O que seria então o bônus demográfico, professor? O bônus demográfico é o período em que o país tem uma maior população economicamente ativa. É o momento em que o país tem mais adultos para produzir riqueza e menos jovens para consumir riquezas. O momento ideal para o pleno emprego é essa pirâmide do meio, é a pirâmide do bônus demográfico. A expectativa de vida vem aumentando, você perceba, o topo da pirâmide referente aos idosos, ele já vai ficando um pouquinho mais largo, a base, a taxa de natalidade diminuindo e o corpo cada vez mais largo. Perfeito? Professor, eu entendo então que esses adultos, numa média de 30 ou 40 anos, eles se tornem idosos, correto? Sim, já que a expectativa de vida vem aumentando, eles se tornarão idosos.
Mas e aí? E aí inicia um novo problema. O problema do envelhecimento populacional. Professor, é ruim o envelhecimento populacional? Pensando pelo lado social, não. Todo mundo quer que o vovô e a vovó cheguem a 80, 90, 100 anos se possível. Mas e para questões econômicas? Esse é um momento em que os governos começam a pensar em quê? Em uma reforma na Previdência. Vamos pensar o seguinte? Vamos imaginar que aos 50 anos, então, essa população se aposenta. Vamos imaginar uma expectativa de vida de 90 anos, como alguns países europeus, por exemplo, têm. E aí, professor, quer dizer então que parte dessa população passaria 40 anos aposentada? Poxa, sim. Professor, mas e a população adulta que trabalha para gerar renda para o país, para que o país não entre numa situação de déficit público, que não saia mais dinheiro do que entre? Nessa situação, você perceba que a população adulta ela é reduzida. É nesse momento em que os países precisam pensar numa proposta de reforma na Previdência, a fim de captar mais recursos, aumentar um pouquinho a idade para a aposentadoria e equilibrar as finanças públicas. Tudo bem? Eu sou o professor Felipe, essa foi a nossa aula de estudos demográficos e a gente se vê em breve.